Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco da palavra de Deus, para meditarmos um pouquinho nesta palavra verdadeira e que nos consola neste momento tão difícil de nossas vidas que nós estamos passando. Meus queridos, eu quero convidar a vocês a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Jonas, né? E aqui eu irei fazer uma breve leitura do capítulo 3 de Jonas, para nós podermos lidar um pouquinho com este personagem que tanto tem a nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor: Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade e Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se do pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não o fez. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é esse termo aqui no versículo 10, quando fala Deus se arrependeu do mal. Isso aqui é um termo antropomórfico, é antropomorfismo, né? Deus não se arrepende de nada, tudo está decretado. Esse termo foi uma forma que o homem criou para poder demonstrar, para poder tentar retratar vamos dizer assim, a altura, né, do homem, da inteligência humana, para você entender vamos dizer assim, o plano de Deus, tá? Porque Deus, ele não se arrepende de nada, não tem como ele se arrepender, ok? Ele determina, tudo é determinado, decretado. Então muitas coisas que a gente pensa, Deus se arrepende disso, não, ele não tem como se arrepender. Então, e ele não vai contra ele mesmo, né? Entendeu? Então, esse termo aí, como eu falei, antropomorfismo, é a maneira que o homem aprendeu para poder tentar entender os decretos do Senhor, tá bom? Bom, aqui eu quero chamar a atenção para o tema que eu trago hoje. O tema aqui dentro desse texto é a rebeldia do homem versus a misericórdia de Deus. Nós sabemos que Jonas recebeu um chamado de Deus, né? Uma ordenança de Deus, e Jonas se desviou dessa ordenança. Diversos motivos ele teve. Jonas era um homem nacionalista ao extremo, e ele sabia o que era, de que se tratava essa nação, os ninivitas. Era uma nação extremamente cruel, violenta, né? Se eu fosse relatar aqui o que acontecia naquela época, era algo estarrecedor. Então ele criou uma aversão grande a essa nação. E ele simplesmente, achando que ia se esconder de Deus, né, desviou-se do caminho, foi para Tarsis. A gente vê o que aconteceu, né? Deus o colocou numa situação que o jogou dentro ou melhor, jogou no mar, né? E ele acabou sendo engolido por um peixe. Ali no capítulo 2 nós vemos a oração de Jonas. Enfim, Deus dá outra chance a Jonas, né? Aí no primeiro versículo do capítulo 3, como diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, né? Então aqui, alguns pontos nós iremos ver aqui. O primeiro ponto que se destaca aqui
é que a rebeldia humana não pode frustrar os propósitos de Deus. Tá? O nosso coração é um coração corrupto, né? E existe sempre a possibilidade da rebeldia humana, né? Principalmente quando se trata de dar o perdão, quando se trata de ter magoado, né? Quando se trata de estar numa situação difícil, enfim, a rebeldia sempre acompanha o ser humano, seja ele cristão ou não cristão. Bom, então, só que tem um detalhe, a rebeldia humana ela não tem como jamais frustrar os propósitos de Deus. Segundo ponto de destaque é que a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano. A graça de Deus é sempre maior que o pecado humano. Olha o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 5, versículos 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, a graça de Deus é muito maior. É muito maior do que o pecado humano. Tá? Então, a graça superabunda o pecado. Né? Então, nada pode ser maior do que a graça de Deus. Tá? E o terceiro ponto é que as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Não tem como, por mais rebelde que seja o ser humano, por mais que ele queira andar contra os caminhos do Senhor, as suas motivações não vão obstruir a obra de Deus. E aqui a gente vai ver aqui 4 lições, né, a serem aprendidas. Primeira lição está lá nos versículos 1 e 2. Deus dá uma segunda chance, né? Como eu li aqui no versículo 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, né? Vai, dispõe-te e leva a mensagem que eu te dei a Nínive, né? Então Deus, ele deu uma segunda chance a Jonas, né? Ele se rebelou, mas Deus deu uma segunda chance. E detalhe, essa segunda chance é dentro da vontade e propósito do Senhor, tá? Então, aqui nós vemos outros exemplos de homens de Deus que de alguma forma se rebelaram e Deus deu uma segunda chance, né? Foi o filho pródigo, né? Jacó, Moisés, Davi recebeu uma segunda chance que ele naquele Salmo 51 ele reconhece essa segunda chance que Deus deu a ele, né? Pedro também, Marcos, foram homens que tiveram uma segunda chance em suas vidas, né? E isso nos regozija, isso nos satisfaz, porque é mesmo esse nosso coração rebelde, pecaminoso, né, mancha do pecado, Deus ele age misericórdia conosco, através da sua graça. Um segundo ponto é que o pregador, ele não é dono da mensagem, mas apenas o servo dela. Né? Nós que pregamos a palavra de Deus somos servos do Senhor, somos servos da palavra do Senhor. Nós não somos o dono da verdade, nós não somos dono da palavra de Deus. Né? O pregador é o canal. Né? Então você que vai pregar a palavra do Senhor, você é o canal apenas. Tá? É como se fosse o garçom. O garçom ele serve o alimento, mas não é ele que faz. Né? Então nós servimos o alimento, a palavra, mas não somos nós que fazemos a palavra. Ok? Então, nós temos que ter essa ideia. O pregador não é dono da mensagem, jamais. Ele é apenas o servo, nós somos apenas o servo. Né? Então, Jonas, ele não entendia isso. Ele não era o dono daquela mensagem. Né? E o pregador, ele deve pregar com fidelidade. Ele deve ser o arauto do Senhor. O arauto do rei era aquele que o que o rei dissesse tinha que ser do jeitinho que o rei determinou. Então, é assim conosco também. Eu tenho que pregar a palavra da forma que a palavra nos transmite, nos é transmitida. Tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Aqui chama a atenção porque lá no versículo 4 nós vemos assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui tem um grande problema. Por quê? Jonas, a forma dá a entender que ele pregou de uma forma assim totalmente aversa, né? E ele aqui não pregou sobre arrependimento, jamais. Então ele esqueceu o principal ponto, pregar sobre arrependimento. Ele simplesmente foi frio na pregação. Pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, né? Então veja a frieza da pregação deste homem. Ele não estava sendo o arauto do Senhor, né? E aqui nós vemos um terceiro ponto, é que o pregador não administra os resultados da pregação. Lá no versículo 4, aqui eu acabei de ler, nós vemos isso.
Por quê? Por que o pregador não administra os resultados da pregação? Simplesmente, eu acabei de falar, porque faltou a Jonas pregar sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre arrependimento, perdão, e nem ofereceu a graça de Deus. Então, meus irmãos, quando nós formos pregar a palavra de Deus, quando você for pregar a palavra de Deus, pense nisso. Você tem que pregar a compaixão, a misericórdia, o arrependimento, o perdão, né? E oferecer a graça de Deus. Tá? E entender que você não é o dono da mensagem. E entender que você é um arauto. Nós somos arauto do Senhor. Nós temos que falar a verdade, da forma que a palavra de Deus nos ensina. Nem que doa, nem que você encontre pela frente inimigos diversos. Mas você tem que pregar da forma que Deus quer que você pregue. Né? E aí, aqui nós podemos dizer também, olha, não houve convite de conversão à fé monoteísta. Ele não chegou para esse povo politeísta e não fez o convite. Venham adorar o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não trouxe a fé monoteísta. Quem converte é Deus, não é o homem. Muitas vezes a gente quer achar que é a gente é que converte. Ah, eu converti fulano e tal. Que nada. Você não converteu ninguém. Se você levou a palavra de Deus, você foi apenas instrumento nas mãos do Senhor. Quem converte é o Espírito Santo. Ah, eu preguei ali e converti. Não, você não convertou ninguém. Você foi apenas um instrumento, você foi o garçom. Você levou a mensagem. Eu quando vou pregar, eu digo, Senhor, eu sou instrumento em tuas mãos. Faz o que tu quiseres, que da minha boca saia, Senhor Deus, só o que tu queres. Que seja a tua vontade, não a minha, porque se for a vontade do coração, a gente age como Jonas. A gente não quer pregar com paixão. O coração da gente pecaminoso não quer pregar o arrependimento. Por isso que a gente vê aí pessoas falsos convertidos, porque se prega um evangelho errado, um evangelho totalmente diferente da verdadeira palavra de Deus, né? Então vem um quarto e último ponto, é que Deus ama a cidade, apesar de suas transgressões. Olha que maravilha. Olha, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó, dispõe-te, vai à grande cidade, né, de Nínive. Aí, lá no capítulo 3, versículo 2, o Senhor diz, dispõe-te, vai à grande cidade, né? E no capítulo 4, versículo 11, o Senhor diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Então, Deus ama a cidade, apesar das suas transgressões. Por quê? Porque ali tem povo dele, ali tinha povo dele. Então é necessário termos essa ideia, né? O amor de Deus é incondicional. É incondicional. 3 vezes Deus chama Nínive de grande. Então ele tem cuidado, mesmo nessa cidade cheia de pecado, com atrocidades horrendas, ele age misericórdia. Ele queria salvar pessoas ali. Mais adiante sabe-se que Nínive foi destruída totalmente, mas nesse momento aqui da história, muitos foram convertidos. Mesmo com essa forma seca, rude de pregação de Jonas, mas Deus foi que agiu. Porque Jonas era apenas um instrumento. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus. Nós não somos donos da palavra. Então nós temos que ter essas lições em nossas vidas, meus queridos. Não vamos deixar a rebeldia em nossos corações interferir de alguma forma. Ou melhor, nem tem como interferir, porque as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Então sejamos apenas arautos do Senhor, verdadeiros arautos, pregadores fiéis, principalmente nesse momento tão difícil em nossas vidas, essa peste que veio aí. As pessoas não pararam ainda, não se tocaram ainda para entender o que está acontecendo na vida das pessoas. O que Deus quer. Eu oro ao Senhor, e eu acredito que muitos pastores estão orando ao Senhor, para que realmente aconteça, depois de tudo isso passar, um arrependimento verdadeiro nas pessoas. Que as pessoas olhem mais para as outras e digam, Senhor, eu sou grato, Senhor Deus. Eu sou grato por tu teres colocado essas pessoas na minha vida. Eu sou grato pela família que eu tenho, Senhor. Eu sou grato pelos meus amigos. Sou grato pelo meu trabalho.
Eu sou grato, Senhor Deus, por tu teres tocado meu coração, por tu teres me salvado, Senhor. Faz-me, Senhor, um arauto teu, que eu possa proclamar a tua palavra com amor, que eu possa pregar, Senhor, com paixão, falar do perdão, falar do mal que o pecado faz no coração do homem. Senhor, que eu possa falar do arrependimento que só vem de ti, Senhor Deus, que eu possa oferecer a tua graça àqueles que carecem, Senhor. É isso que eu quero que vocês guardem com vocês, com esse capítulo 3, essa mensagem do capítulo 3 do livro de Jonas. Nós temos que agir como verdadeiros arautos do Senhor. E que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua família. Se você tem algum ente na sua família que está acometido por essa doença maldita, clame ao Senhor, agarre-se ao Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o médico dos médicos. Confia no Senhor, entrega teus caminhos, entrega esta pessoa ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.